Mais um impacto da pandemia do novo coronavírus da renda dos trabalhadores. Quem teve o contrato suspenso temporariamente pode receber um valor menor de 13º. Os meses de afastamento não entram no cálculo do benefício. Nina tem 2 lojas em shoppings de Brasília. Ela teve que fechar as portas do comércio por quase 3 meses por causa do coronavírus. Nesse período, com a ajuda da medida provisória do governo federal que virou lei em julho, a empresária suspendeu temporariamente os contratos das 9 funcionárias para conseguir manter o negócio. Isso foi muito importante para manter as 2 lojas abertas. A gente conseguiu, no meu caso, que é muito específico, eu consegui não ter nenhuma demissão. Este empresário conta que logo no início, ainda em março, quando o comércio teve que fechar as portas, o faturamento do restaurante dele caiu 80%. Ele também aderiu à medida provisória para manter a empresa e os empregos. Nós imediatamente entramos com 60% do quadro em suspensão ou redução. E isso salvou a empresa e salvou os empregos. De abril até agosto, 16 milhões de acordos foram firmados pelo Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do governo federal. Mais de 7 milhões de trabalhadores tiveram os contratos suspensos. O governo passou a pagar o salário dos contratos suspensos e a complementar o salário dos contratos com redução. Um suspiro para os empregadores e segurança para trabalhadores que têm estabilidade pelo mesmo período de alteração do contrato. Mas esses funcionários podem ter o 13º reduzido. Isso porque o período que não foi trabalhado por suspensão ou redução de mais de 15 dias no mês não vai entrar no cálculo para o benefício do fim do ano. A lei que criou o programa emergencial não trata de gratificação natalina e não inclui o 13º na complementação paga pelo governo. Rafael teve o contrato de trabalho alterado. Em abril, o tempo de serviço prestado foi reduzido pela metade. Ele já imaginava que podia vir a mais alguma mudança, mas diz que o dinheiro fará falta. Eu, por exemplo, não moro com a minha família mora em outra região do Brasil. E eu preciso viajar para visitá-los. Então, esse ano, com certeza, essa viagem vai ser impactada em função da redução do 13º, que era algo que eu estava planejando. Mas, de certo modo, eu já esperava, em função de todo o contexto que a gente está vivenciando, assim. Valdomiro acha que o trabalhador não deve ser prejudicado. Não acho que é justo o funcionário pagar esta conta. Na realidade, eu acho que o governo deveria ter soltado um programa de repor a parte do 13º. No nosso caso, nós já decidimos que nós vamos pagar o 13º normalmente. Bom, e para repercutir o assunto, eu converso agora com a advogada trabalhista Renata Vieira. Muito obrigada por participar, doutora Renata. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito boa tarde. Boa tarde, Rafaela. Imagina, estou sempre à disposição do TV Justiça. Bom, assunto aí de interesse de todos os trabalhadores, né? Aquele benefício mais aguardado no fim do ano. Eis que esse ano terá uma mudança aí bem significativa. Bom, o governo criou uma série de medidas para garantir o emprego de brasileiros que tiveram, né, muitos demitidos, outros com redução de trabalho e de jornada de renda também. Essa medida foi essencial, mas vai doer no bolso do trabalhador. Né? Explica para a gente, doutora Renata, se a lei ela prevê um valor máximo de redução? Então, o que acontece? Na verdade, a Lei 14.020, que trata sobre as medidas que o governo trouxe, né, tanto de redução quanto de suspensão do contrato de trabalho, ela não trata a respeito do 13º. Né? O que ela vai acontecer é que o 13º ele é previsto na Lei 4.019 e ele trata que o pagamento do 13º é com base na remuneração de dezembro. Então, o que a gente tem que analisar é se essa pessoa, nesse período, em dezembro, ela vai estar afastada ou com salário reduzido ou não. Aí sim vai impactar. E vai impactar naqueles que recebem, como a gente recebe até novembro, por exemplo, tem pessoas que recebem agora em julho, que recebeu em julho uma parcela, vai receber agora em setembro, outras em outubro. A depender dessa pessoa, de quando ela ficou com o contrato suspenso ou reduzido, com a jornada reduzida e redução de salário, aí sim pode acontecer uma redução com relação ao pagamento dessa primeira parcela do 13º. Então depende muito de como que o empregador providencia esse pagamento e de quanto tempo ficou afastado.
Porque o que acontece? As medidas que o governo trouxe para nós de redução, a base que o governo vai pagar, ele paga com base no seguro-desemprego, né? No percentual que você receberia no seguro-desemprego, e não com relação ao salário cheio da pessoa. Então, se eu recebia R$3.000 de salário, por exemplo, e eu tive um impacto de uma redução de jornada de trabalho com salário, não necessariamente a soma do que o meu empregador vai pagar com o que o governo vai pagar vai ser, de fato, R$3.000. E lembrando que, como a lei não trouxe nada, eu não tenho medida do governo influenciando no 13º, ou seja, o governo não vai pagar um valor de 13º para mim, na medida. A gente está falando, né, de suspensão de contrato, mas algumas empresas, elas, por uma precaução, elas decidiram afastar aqueles funcionários que integram o chamado grupo de risco, mas não houve a suspensão do contrato. Nessas situações, o 13º também será impactado? Não, nessas situações não, porque se eu não estou aplicando a medida provisória e a empresa, né, no caso, por conta própria, resolveu afastar, o entendimento que a gente tem é que não se trata de suspensão do contrato de trabalho, trata-se de uma interrupção. Mas a gente tem que analisar também como que a empresa está fazendo, porque ela pode ter colocado de teletrabalho. Então, em teletrabalho, a vida do trabalhador continua praticamente quase que a mesma. A diferença é que ela não se desloca mais para trabalhar no ambiente da empresa, está trabalhando no seu ambiente interno, de casa, e o salário, a remuneração deve estar sendo recebida normalmente. Mas aqueles que a empresa, que o empregador não simplesmente interrompeu o contrato de trabalho e não passa trabalho para aquela pessoa, a gente entende que o contrato está interrompido. Então, ela vai receber 13º cheio, digamos assim, não vai impactar. Doutora Renata, segundo a lei trabalhista vigente, nós podemos receber o 13º fracionado em até 2 parcelas, né? Tem uma linha de corte ali, salvo engano, dia 20 de dezembro. Diante dessas novas medidas instituídas pelo governo, essa flexibilização trabalhista em virtude da pandemia, esse prazo foi alterado também ou poderá ser alterado? Não houve alteração com relação a esse prazo, né? Assim, o que a gente enxerga em algumas convenções coletivas são datas específicas para o pagamento, né? Então, existem normas coletivas que elas determinam a primeira parcela, por exemplo, em outubro, outras determinam junto com as férias, desde que sejam tiradas até julho, por exemplo. Então, depende muito da norma coletiva. Mas, quando a gente pega a lei do 13º secamente, a primeira parcela vem em novembro, ela tem que ser paga em novembro, e a segunda parcela, sendo que o 13º no total ele deveria ser pago até o dia 20 de dezembro, 21 de dezembro. Então, o que acontece? Por isso que a Lei 4.019, que é a do 13º, da gratificação, ela fala exatamente isso. O 13º é calculado com base no salário, na remuneração de dezembro, né? Então, se eu recebi a primeira parcela, por exemplo, em julho, o que vai acontecer é que a segunda parcela, e vamos supor que setembro teve um aumento por data base da categoria, em setembro eu vou receber o pagamento com base no salário, que está lá em dezembro, que já teve o reajuste de setembro, e aí eu recebo uma parcela um pouquinho a mais. Assim, deveria ser um pouquinho a mais, só que a gente explica que os descontos de imposto de renda e INSS vêm sempre na última parcela. Então, num primeiro momento, vai haver esse impacto com relação a esse ajuste que tem. Mas a Lei 14.020 não trouxe alteração nenhuma nas datas de pagamento. Então, é bom fazer as contas direitinho para não ser pego de surpresa ali no final do ano, né? Doutora Renata, mais uma vez, muitíssimo obrigada pela sua participação, pelos seus esclarecimentos. Uma ótima tarde para a senhora. Para todos nós, estou à disposição.